Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o nosso site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos destaques da semana, nossos episódios mais recentes, onde você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar também nas suas redes sociais. Falando nelas, aqui estão os links para você acompanhar nossas novidades no Facebook, no Twitter e também no YouTube. E todos os anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, lá em Estocolmo, na Suécia. Pois é, aqui no Brasil, um decreto federal publicado em maio de 1981, quase uma década depois, também estabeleceu que neste período, em todo o território nacional, se promovesse a Semana Nacional do Meio Ambiente, em que estamos agora. Aí com a finalidade de apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do país. Bom, de lá para cá, desde o início da década de 80, muito avançou nas discussões nesse setor. O Brasil, por exemplo, recebeu eventos da ONU, como a Eco 92 e a Rio+20 em 2012, o que ajudou aí a disseminar alguns conceitos de que, além da ação do poder público, também é responsabilidade dos povos dos diferentes países aumentar a conscientização e a preservação ambiental. Bom, e esse é o assunto do nosso programa de hoje, que dá início aí ao nosso especial para a Semana do Meio Ambiente. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está o Ivo Lesbopan, ele é sociólogo e coordenador da ONG ISER Assessoria. Bem-vindo, Ivo, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. E também conosco, a aposentada Júlia Machado Amaral, que veio de Minas Gerais, aqui vai contar um pouquinho da importância do trabalho que ela faz lá em relação à água, aos rios. Obrigado pela presença, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo certo. E ainda logo mais a gente conversa com o artesão Cleiton Pereira Souza, que transforma pneus usados em peças de arte lá no interior de Goiás. A gente conta mais dessa história daqui a pouquinho. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo e refletir aí sobre como você pode também fazer a diferença em relação ao meio ambiente no seu dia a dia. Então, para começar o nosso bate-papo, quero já perguntar ao Ivo, que acompanha essa questão do meio ambiente, de sustentabilidade há um tempo, né, Ivo? Falei aqui de alguns eventos que o Brasil já foi sede e essa discussão tem crescido. De que forma você percebe que, de fato, a população tem se apropriado dessa responsabilidade ou ainda a gente tem um caminho muito longo para caminhar em relação aos avanços dos cuidados que cada um de nós podem ter em relação ao meio ambiente? Olha, eu acho que há uma consciência crescente, né, da humanidade, e aqui no Brasil particularmente, em relação à questão ambiental. É muito mais forte essa consciência, provavelmente, nas pessoas comuns do que nos governos. É a nossa impressão. Quer dizer, nos últimos anos, aqui no Brasil, particularmente por causa da Rio 92, como você falou, né, Eco 92, e a Rio+20, durante a qual ocorreu a Cúpula dos Povos, paralelamente no aterro do Flamengo. Aqui há uma consciência crescente, não só teórica, quer dizer, o fato de que as mudanças climáticas vêm afetando as pessoas no dia a dia, que a gente tem visto inundações muito mais fortes do que ocorriam antigamente, secas, inclusive na Amazônia, falta d'água em São Paulo, crise hídrica. Recentemente, na última semana, teve enchentes, né, em Recife, região metropolitana, por exemplo. Exatamente. Então, as pessoas sabem que existe uma situação grave na questão ambiental, existe uma crise ecológica, as pessoas acham que algo deve ser feito e acham que tem que se fazer reciclagem de lixo, sim, sem dúvida, mas é muito mais do que isso. E, aparentemente, é como se a gente vivesse em dois mundos, a população sabe que está nesse mundo com problemas e os governos parecem que estão num mundo onde esses problemas não ocorrem, porque não estão tomando as providências que deveriam em relação a essas mudanças que deveriam ser feitas na nossa maneira de agir, na nossa economia,
da nossa maneira de produzir e de consumir. Você falou, por exemplo, da questão da separação do lixo, né, que já é aí uma determinação de décadas no país e muitas cidades, mesmo capitais, ainda não implementaram isso de forma ampla. São pouquíssimas as cidades, até grandes cidades são alguns bairros, muitas vezes, que tem, né? E aí, depois de recolhido esse material, também a destinação dele nem sempre é adequada. Então, a gente sabe que outros países, na verdade, a questão do lixo já é superada, né? A Alemanha sempre é citada como referência, onde as pessoas são multadas aí se não separarem o lixo de forma adequada. Ou seja, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, né, Ivo? Principalmente nesse setor do lixo. Agora, eu quero ouvir da Júlia em relação aos cuidados aí, que eu sei que ela tem lá em relação a um rio em Belo Horizonte. A Júlia veio especialmente aqui para o Rio de Janeiro para contar essa experiência para a gente. Mas voltando mais atrás, antes de começar de fato a se envolver mais, você sempre se preocupou com a questão do meio ambiente, com a água, Júlia? A minha preocupação foi desde quando eu fui construir a minha casa, né? A gente não tinha água lá tratada nem nada, era só nascente, né? E tudo que a gente ia fazer era na nascente, que a gente, né, para construir, para usar domésticos, né? Como lá estava muito difícil, era um bairro que estava começando, assim, era velho bairro, mas poucas moradias. E aí comecei a fazer um plantio de horta no meu quintal, porque não estava achando nada no bairro e tudo, mas sempre buscando água na nascente, né? Aí ficou um tempo, né, usando a água dela, e aí parou, porque veio logo a água, né, pra gente, tratada, e aí deu uma parada nela, porque aí o lugar foi, assim, encheu muito de mato e era, assim, um lugar meio perigoso, né? Ficou perigoso. Ribeiro de Abril, né? Ribeiro de Abreu. Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. Aí ficou um lugar, assim, meio perigoso, ficou esquecido por um tempo. Mas aí veio essa crise de água, né? E eu comecei a participar do Comupra, né? Que é um grupo lá de parceiros, né? Que faz parte desse Comupra. E aí, através do Comupra, né, junto com o pessoal do Comitê da Bacia do Rio? Do Comitê da Bacia do Rio, né, aí do ONSA, aí todo mundo agora começou a procurar, sabe, né, ver se consegue, né, a dar um jeito no rio, ver se ele traz ele limpo de novo, porque diz que ele antigamente era limpo, porque dava para nadar e tudo, né? E aí, através dos parceiros, aí eu falei, uai, vamos dar um jeito na nascente de novo, então. Aí eu procurei dentro do Comupra, junto com os parceiros lá, falei, ela precisa ser cercada, porque ela está sendo pisoteada por animais, que lá tem uma fazenda próxima, né? Aí eu falei, tem que cercar, porque como que vai cuidar dela sem estar aberta? Aí, através dos parceiros, junto com a prefeitura, Copades, os parceiros todos, aí ela foi cercada. Muito bacana. Eu quero saber um pouquinho mais dessa história daqui a pouquinho. Eu quero só ouvir do Ivo em relação à questão da preocupação com a água. A gente tem visto cada vez mais aumentar, principalmente aí nos últimos 2 ou 3 anos, com o agravamento da crise hídrica. Você já mencionou, né, a falta de água em São Paulo, aqui no Rio também houve uma grande preocupação em relação a isso. Em Minas Gerais também. A água parece que as pessoas nos últimos pouquinhos anos aí têm se preocupado mais porque estão percebendo que a qualidade não está tão boa e que pode acabar, né? As torneiras vão secar aí se a gente não tiver um cuidado, assim como a Júlia teve, né? No caso de São Paulo, eu tenho irmãos que moram em São Paulo, a crise hídrica atingiu diretamente a população de São Paulo. Houve uma tomada de consciência de que nós temos limites e não podemos agir da mesma maneira como agíamos antigamente quando sobrava água. Tem uma situação muito estranha, porque o Brasil é um dos países que mais tem água no mundo. 13,8% da água doce do mundo está no Brasil. Então tem grandes rios, então parece que não vai faltar água nunca. Sempre crescemos com essa imagem, esse imaginário de que, água sobrando no Brasil, não precisamos nos preocupar. E, na verdade, né, a questão é que chegou num momento tão limite aí do mau cuidado com a água que a água potável pode chegar ao fim. Então, essa tomada de consciência levou à mudança de hábitos do dia a dia das pessoas em São Paulo. Ninguém mais lava carro na rua como lavava antigamente, gastando essa água toda.
Então começa a mudar. Só que as causas são mais longínquas, mais profundas. Quer dizer, a fonte das nossas chuvas está na Amazônia. E a Amazônia continua sofrendo desmatamento. A fonte das nossas águas está no Cerrado. E o Cerrado está sendo destruído. Então tem que mudar toda a maneira como se faz a economia do país. Nós não podemos continuar a avançar o agronegócio na Amazônia, senão não teremos mais chuvas. Isso é um negócio impressionante. Como é que nós podemos não ter mais chuva? Porque vai atingir o limite da Amazônia. Se você desmatar muito mais, vai começar a ter ou falta d'água ou excesso, chuvas em excesso, como a gente teve várias vezes no caso do Brasil, que a gente tem que mudar essa. E a questão da crise hídrica e dos cuidados que a população começou a implementar em relação à restrição, por exemplo, de lavar o carro e tudo mais, é um caminho sem volta, né? Não é a crise vai passar e não, tem que ser cuidados agora, uma mudança de comportamento permanente. A Júlia mencionou as nascentes, né, que lá atrás as pessoas tomavam banho e tudo mais. Todo o rio um dia foi limpo, né? Na verdade, foi a ação do homem aí que acabou detonando com a qualidade dessa água e muitas vezes afetando, né, a vida dos rios. Agora, para falar um pouquinho de um outro tipo de ação que também pode fazer a diferença, a gente falou aqui um pouquinho de resíduos, de lixo. Uma reportagem que foi exibida há um tempo no jornal Futura mostrou um pouquinho de uma ação feita lá no interior de Goiás. Então eu vou rodar essa reportagem para você de casa poder acompanhar, quem não pôde ver a época da exibição. E também está disponível aí no perfil do Jornal Futura no YouTube para você assistir quantas vezes quiser. Vamos ver essa história aqui que vem lá de Porangatu, no interior de Goiás. Através dos instrumentos de trabalho, a atividade realizada manualmente vai ganhando a forma de objetos para jardinagem. São vasos para plantas em formatos de animais, carrinhos, xícaras gigantes feitos a baixo custo. O artesão foi demitido de uma refinaria da Petrobras em Minas Gerais há 1 ano. A solução que encontrou para o sustento está no artesanato, antes praticado nas horas vagas. Sempre gostei de trabalhar, foi um hobby que passou a ser agora uma profissão mesmo, né? E eu sempre gostei de trabalhar com todos os materiais que sejam recicláveis. E o prazo de validade do seu material é bem longo, né? É indeterminado, né? E um trabalho como esse aqui, eu tenho certeza que ninguém vai jogar fora, né? Tudo feito sobre encomenda. Em média, ele recolhe por semana 30 pneus usados na cidade. São pneus de carros, motos, caminhões e até de tratores. Eu prefiro pegar nas borracharias, porque se for deixar para colher ele depois, lá no lixão, no aterro sanitário, esse tempo que vai levar que eu vá lá pegar ele já, com certeza já teve focos de dengue ou coisa assim. Então eu procuro pegar aqui mesmo dentro da cidade. O produto não reutilizado é furado para não servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Conheci o trabalho dele agora em dezembro, né? Ele fez uns enfeites natalinos lá para a nossa loja e todo mundo sempre tirando, fotografando, a pessoa achava interessante, ia lá, copiava, né? Fotografava. Então, a partir desse momento assim, eu comecei até a indicar amigos, né, para ver o material dele e graças a Deus tem dado certo. É um excelente trabalho, né, para o meio ambiente, também está ajudando a limpar nosso meio ambiente. Então, essas coisas assim, a gente só tem que, né, bater palma, né, para o serviço dele, que é maravilhoso, perfeito. Eu acho maravilhoso. Um trabalho interessante, que ele pega produtos reciclados, né, da rua, aproveitando para fazer arte, né, que está aproveitando o que poderia ser lixo e está virando obra de arte, né. Muito bacana, né? Você vê aí a criatividade podendo ser utilizada também a favor do meio ambiente, fazendo arte, fazendo bem para o nosso planeta. Então eu vou aproveitar agora a oportunidade e chamar o artesão Cleiton Pereira Souza, que transforma esses pneus usados em peças de arte lá no interior de Goiás, para conversar conosco aqui. Tudo bem, Cleiton? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado, tudo bem. Bom, a gente mostrou aqui a reportagem com as belas imagens aí das peças que você cria. Contamos um pouquinho aí dessa história, mas quero ouvir de você aí em relação à sua preocupação com essas peças que, na verdade, antes iam para o lixo. Tem até a questão da preocupação aí de evitar o uso do pneu para ser criador do mosquito da dengue, que é uma outra preocupação que a gente tem em relação à saúde e ao meio ambiente. Mas fala para a gente da sua vocação inicial, quando você percebeu aí que tinha o jeito e a vontade também de poder trabalhar com arte, aliando o cuidado ao meio ambiente. Bom,
Na verdade, essa preocupação ambiental eu sempre me preocupei, eu sempre tive essa preocupação desde mesmo criança. Já fui educado na escola e em casa também. E sempre tive, através do tempo, o conhecimento de que a natureza ela é a nossa maior aliada em tudo. Que tudo que a natureza nos dá, a gente tem que devolver, mas não da forma que estamos fazendo hoje. Então, desde criança veio essa preocupação, desde casa, de cuidar do lixo, da nossa residência, de transformar algo que foi lançado na natureza e trazer de volta, transformar em arte. Isso já vem desde pequeno, né? Desde criança. E também um pouco foi a preocupação em prol mesmo da nossa saúde, né? Porque hoje, se a gente observar bem, a gente tem tantas doenças que estão sendo provocadas aí através mesmo, os culpados somos nós, né? Através mesmo até dos nossos lixos que estamos jogando na natureza. Então, a minha preocupação sempre foi essa, de ajudar, tanto para ter uma renda e ajudar também o meio ambiente. E isso vem desde pequeno mesmo. Muito bacana. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Cleiton. Eu quero voltar aqui para o estúdio, porque eu sei que a Júlia, eu conversando com ela aqui antes de começarmos a gravação, também conhece uma outra iniciativa em Minas Gerais, semelhante ao que o Cleiton faz lá em Goiás, Júlia. Isso. Tem um rapaz que faz parte do grupo do Comupra, né? Ele faz esse trabalho também, né? Ele faz... tudo que ele fez ali, ele faz também, tá? E também tem a questão de resgatar os pneus de dentro do rio. Ele resgata os pneus dentro do rio, né? Porque a intenção é de melhorar o rio, né? Tirar os lixos de dentro do rio, porque tem muito lixo dentro do rio lá, né? E a preocupação lá, inclusive desse Comupra, é trazer o rio limpo de novo, né? Como antigamente, né? Quem sabe no futuro a gente vai poder aqui trazer sabe? a Júlia de novo para falar sobre esses avanços de como o rio voltou a ser quem como sabe, antigamente. né? Inclusive através da nascente, né? Quem sabe a nascente vai ajudar aí, né? Outras nascentes, que são 30 nascentes que são cadastradas, né? Lá foram 150 nascentes que eles olharam, né? Mas 30 só que foram cadastradas. E essa é uma delas. E essa que fica próxima à sua residência, Próximo à minha atualmente, na verdade, também serve como espaço para pesquisa de estudantes? Agora está indo muita gente visitar, né? Porque eu mexo com agricultura urbana também, né? Eu tenho hortas, né? E já vai fazer 4 anos que eu trabalho com hortas, junto com a ONG, que é a Rede de Intercâmbio de Tecnologia, né? Alternativa. Aí junto da nascente, o pessoal está procurando também essa horta, né? Porque o pessoal está querendo sair do agrotóxico, né? Aí o pessoal vai na nascente, quer ir visitar a horta, né? E está tendo muita visita, inclusive de faculdade. Essa semana já atendi 2 faculdades lá, né? E ela está sendo muito bacana e a gente está querendo melhorar. E dentro da nascente, no Dia Mundial da Água, teve um evento muito grande lá com a presença de autoridades, né? E lá foram plantadas 80 mudas de árvores frutíferas e do cerrado, né? E que a gente quer continuar plantando e inclusive eu falei, gente, aqui dá para continuar fazendo uma agrofloresta aqui. Ainda brinquei, os passarinhos estão comendo as frutas da gente em casa, porque eu tenho na minha casa vários tipos de frutas, né? E aí eu quase não aproveitei meu caqui esse ano com eles comendo. Aí eu falei, dá certo para fazer uma agrofloresta. Eles falaram, vamos ver, né? O pessoal do meio ambiente foi lá, deu uma olhada lá. Aí viram que tinha condições de fazer, né? O espaço é grande, o espaço da nascente, ela está fechada. Está fechada assim, tendo espaço para o pessoal passar, né? Que fez aquela passagem, passa um. Então o pessoal está passando, né? Está indo muita gente lá visitar, gente que... E também acaba atraindo a curiosidade de muita gente. Você contando aqui, eu já estou com vontade de ir lá conhecer a nascente. Tenho certeza que muita gente que assistindo a gente também quer ir lá conhecer. O pessoal da PUC, né? Da PUC TV teve lá, filmaram ela lá, né? Junto com os meninos da escola Paulo Freire, né? E inclusive os meninos regando as árvores, né? E aí o pessoal eu quero mais, eu já falei, gente, eu quero mais na nascente, porque ela ainda não está do jeito que eu estou, meu pensamento está com ela. Puseram uma caixa d'água lá, a gente está regando as árvores com a água da nascente, né?
E a gente, eu quero mais, eu sempre estou falando que eu quero mais. Muito bacana. Junto com a agricultura urbana, né? Eu quero ir ensinando mais ainda. É isso aí. Bom, no programa de hoje a gente está tentando aqui mostrar exemplos, né? Como da Júlia em Minas Gerais, como do Cleiton lá no interior de Goiás. São iniciativas pontuais, mas na verdade tem tantas outras aí, foi até difícil a gente poder compilar aqui algumas, né? Para servirem de exemplo, de tantas iniciativas de cidadãos aí que em todo o nosso território nacional estão tentando fazer a diferença para cuidar mais do nosso meio ambiente. O Ivo está aqui também para falar um pouquinho de uma plataforma que tenta concentrar essas iniciativas, né, Ivo? Senão fica muito isolado, fica cada um ali fazendo a sua ação, que de fato tem uma diferença naquela região, mas se houver uma integração entre elas, a força pode ser ainda maior, né? Eu vou colocar aqui na tela o site do Banco de Práticas Alternativas e ouvir do Ivo um pouquinho a iniciativa dessa plataforma que pode aí trazer um pouco mais da consciência sobre esses novos paradigmas do desenvolvimento, né? Então, a gente constituiu um projeto que se chama Novos Paradigmas de Desenvolvimento, a partir do qual a gente articulou um grupo de pessoas que estão pensando como é que deve se organizar a sociedade, como é que deve se organizar a economia, como é que nós devemos nos organizar para atender às necessidades da natureza, que não destruir a natureza como nós estamos fazendo, e poder preservar a vida, nossa vida, né? A vida humana, que se não for mudado essa maneira de se organizar a sociedade, vai sendo destruída. E um dos elementos fundamentais, um dos eixos fundamentais desse trabalho do grupo é a constituição desse banco de práticas alternativas, que deu início, foi iniciado em abril desse ano, no site do Observatório da Sociedade Civil, que é um site sustentado pela ABONG, Associação Brasileira de ONGs. Tem o site da ABONG que a gente vai colocar aí na tela também. E então, nesse site do Observatório da Sociedade Civil, a gente abriu o Banco de Práticas Alternativas e nós estamos recolhendo práticas que existem. No Brasil, existem inúmeras, milhares de práticas alternativas que se opõem a esse modelo de desenvolvimento predador e que permite que a gente viva melhor. Como ela falou, Dona Júlia falou, né, de salvar nascentes, recuperar rios. Uma das experiências que nós contamos aí é um rio que tinha secado, é um pequeno afluente do Rio São Francisco, de 12 quilômetros, tinha secado. As o rio comunidades... que está em evidência agora, até com uma novela no ar, falando sobre ele, né? Então, um afluentezinho desse rio tinha secado. Os agricultores que trabalhavam em volta perderam o seu rio, então eles se reuniram, se organizaram, as várias comunidades, reuniram com agrônomos, técnicos, para pensar como podiam recuperar esse rio. Aí descobriram que tinha de plantar matas em volta, replantar, fazer pequenas barragens, e com o tempo o rio voltou a correr. Eu, por exemplo, que sou leigo nessa matéria, nunca pensei que um rio que tivesse secado podia voltar a correr. Pode. Há que fazer investimento, mas isso não pode ser só o grupo lá das comunidades salvou o rio deles. E os outros rios? Como é que... Quer dizer, tem que haver um investimento público nesse sentido. Toda a questão, por exemplo, da energia solar. Tem um exemplo que é ótimo nessa região da Bahia, Juazeiro. Tem uma construção de 1.000 casas da Minha Casa Minha Vida, 1.000 casas. O pessoal que estava fazendo as 1.000 casas, a comunidade que ia ser beneficiada, se reuniu com o pessoal de uma produtora de energia solar, uma empresa produtora, com apoio da Caixa Econômica Federal, juntos, comunidade, o apoio da Caixa Econômica e essa empresa, fizeram, todas essas casas são munidas de placas solares. Então, aí tem a comunidade, tem a iniciativa privada e também tem o poder público atuando em conjunto, ou seja, cada um também assumindo um pouco a sua responsabilidade em poder fazer a diferença. Eles têm agora energia dentro de casa, a energia que sobra eles passam para a cidade e recebem uma remuneração disso. É um negócio impressionante. Bom, a gente podia seguir o resto aqui do nosso programa, ou por horas a fio, falando de iniciativas bacanas como essas que a gente tentou mencionar aqui, mas lá na plataforma, vamos colocar de novo o site aí na tela, do Banco de Práticas Alternativas, você pode encontrar aí outras ações. Aqui você pode fazer uma pesquisa nas práticas cadastradas, nesse lado de cá, do lado esquerdo, e do lado direito você pode aí cadastrar a sua prática, caso você que esteja assistindo. Conexão Futura tem uma iniciativa bacana, assim como o do Cleiton, assim como o da Júlia, ou tantas outras. Você pode mandar aqui também, fazer parte desse banco de dados e compartilhar a sua experiência aí
com outros brasileiros que vão acessar aí esse banco. A gente já está aqui com o tempo quase voando, quero só voltar a falar rapidamente com o Cleiton, que conversa com a gente lá de Porangatu, em Goiás. Cleiton, você está me ouvindo? Sim, positivo. Então, só para a gente concluir, eu quero saber um pouquinho aí da sua experiência a partir do seu trabalho, como já percebe uma mudança da conscientização da população no entorno aí de onde você mora, a partir do seu trabalho. Bom, a população tem aceitado bastante esse trabalho pelo motivo da conscientização ambiental. Se a gente for pensar bem e voltar o tempo aí há 50 anos atrás, 30 anos atrás, não existia essa conscientização. Mas hoje, como está batendo tanto nessa tecla e que precisamos melhorar a nossa qualidade de vida, a população tem aceitado bastante o nosso trabalho, tem parabenizado. Graças a Deus tem sido um trabalho que está repercutindo bastante, né? E através das mídias também, que está levando essa informação às pessoas. Chega até mesmo pessoas na minha residência que vêm até agradecer pelo que a gente está fazendo. Às vezes tem pessoas que chegam, não adquirem uma peça, mas parabeniza, vai lá e passa adiante, quer mostrar a importância do que é isso, do que a gente está fazendo para o meio ambiente. Né? E, inclusive, na nossa região há um descarte grande dessa matéria-prima, que é o pneu, que é o que eu trabalho, né? Escolhi esse material, esse pneu, porque a borracha é um material bastante difícil de se degradar na natureza. Então, a questão da população, voltando a falar, ela tem aceitado bem. A nossa região, graças a Deus, tem aceitado bem esse trabalho e está bem divulgado. Sem dúvida, né? Você também tem um fator aí importantíssimo de ser um replicador dessas ações e promover essa conscientização. Pelo tempo aqui eu preciso me despedir de você, mas quero parabenizá-lo pela iniciativa. Muito bacana o trabalho e que você continue por muitos e muitos anos fazendo a diferença em relação ao meio ambiente. Obrigado, Cleiton. Obrigado, eu te agradeço e espero que a nossa população do Brasil e do mundo inteiro venha se conscientizar cada vez mais que precisamos cuidar do nosso bem maior, que é o meio ambiente. Muito Obrigado. bem, com certeza. O nosso reloginho já me disse que estou estourando o nosso tempo aqui, mas quero agradecer muito, então, a vocês por terem estado comigo aqui no estúdio hoje, também promovendo uma reflexão em quem está em casa aí sobre as ações que todos podem fazer para melhorar o meio ambiente, né? Dona Júlia, quer dar uma palavra final? Diga lá. Não, eu queria só falar a respeito da reciclagem dos resíduos, né? Que lá em Belo Horizonte a gente está fazendo nas escolas, ensinando miocário, né? Inclusive, ontem teve numa escola, no Paulo Freire, eles fazendo miocário, ensinando os alunos, né? E levando para casa, fazendo o miocário. E a compostagem também. Eles lá estão trabalhando muito nesse sentido dos resíduos, né? E a compostagem é algo até simples de ser feito. Você em casa pode buscar na internet, no YouTube, tem tutorial, inclusive, de como fazer. A informação está disponível e não é mais tão difícil você conseguir fazer uma ação de repente dentro da sua residência, né? Eu preciso realmente encerrar agora. Muito obrigado, Ivo e Júlia, pela presença aqui no estúdio comigo. Quero agradecer também você de casa e ainda as nossas parceiras, a TV Serra Azul de Porangatu e a PUC TV de Minas Gerais, por terem contribuído conosco na produção do Conexão Futura. E você fique ligado ao longo de toda a semana, traremos aqui várias outras iniciativas relacionadas ao meio ambiente e pense no que você pode fazer para mudar o entorno da sua comunidade também, tá certo? A gente tem horários na TV e na internet, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Agradeço.